Você já se sentiu só alguma vez? Você já passou ou está passando até mesmo por alguma solidão neste momento? Existe em você algum vazio que nada do que você venha fazer você consiga preenchê-lo em algum momento? Então, queridos, são muitas as pessoas que já passaram, outras pessoas estão passando por este momento de solidão, este momento de tristeza e de um vazio tremendo dentro de si, aquele vazio dentro do peito. Mas nós vamos ver justamente aqui como superar esta solidão, como lidar com a solidão. Até que ponto, nós vamos ver aqui, até que ponto a solidão ela vai ser benéfica, em alguns momentos ela vai ser maléfica. Mas até que ponto ela vai fazer bem para nós e em que momento que ela vai ser tão ruim para o ser humano. Nós sabemos que nesta pandemia, muitos têm experimentado esse sentimento de solidão. Muitos. Devido ao isolamento social, muitas pessoas têm passado por este sentimento de sentir-se só, esse sentimento de solidão. Mas o que é que Deus disse a respeito disso? Nós vamos ver lá em Gênesis 2, versículo 18, que Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então ele vê todos os animais ali com os seus pares, cada animal com o seu par, com a sua parceira, com o seu parceiro, e ele olha para Adão, Gênesis 2:18, e ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, queridos, o ser humano, o homem, ele não foi feito para viver só. Na verdade, nós temos a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Claro, nós devemos primeiramente nos relacionarmos com Deus e depois uns com os outros. Deus primeiramente, mas ninguém foi feito para viver só. O Criador não nos fez para vivermos isoladamente, um afastado dos outros. Inclusive lá em 1 Coríntios 10, versículo 24, a palavra de Deus vai dizer assim, o próprio Paulo está dizendo isso para os coríntios, para aqueles que viviam ali na cidade de Corinto, para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o das outras pessoas, e sim o de outrem. E no versículo 33, ainda em 1 Coríntios 10, 33, ele continua dizendo: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então ele diz no versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outros. No versículo 33 ele diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E nós sabemos que um dos motivos que as pessoas experimentam esse sentimento de solidão é o orgulho. Não estou dizendo que é o único, mas é um dos motivos. Muitos têm experimentado a solidão devido ao seu orgulho. Nós sabemos que o orgulhoso, ele vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele vai ter dificuldade de se relacionar com os outros. Ele tem dificuldade para pedir uma ajuda, até mesmo para pedir um favor. E às vezes ele vai disfarçar isso dizendo assim, eu não gosto de incomodar ninguém. Será que isso não é orgulho? Muitas das vezes isso vai ser um orgulho. Você não querer a ajuda do outro, você não querer pedir um favor a alguém, é porque lá no seu íntimo você é um orgulhoso. Você não quer mostrar a sua fraqueza, a sua dependência do outro. Você quer mostrar-se sempre autossuficiente. Aquela pessoa que pode, aquela pessoa que consegue, aquela pessoa que sabe tudo, que não precisa de ninguém. E esse é o orgulhoso, que muitas vezes se isola ali no seu orgulho e vai vivenciar essa solidão, esse sentimento de solidão. Ele vai ficar solitário, se sentindo só. E nós sabemos que nós fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Estarmos constantemente nos relacionando uns com os outros. Então você vai ver isso aí no orgulhoso. Essa falta de relacionamento. Ele tem dificuldade para pedir uma ajuda. Às vezes você chega para ele e diz assim, olha,
fulano de tal sabe lidar com essa situação aí. Se você for a ele, ele vai lhe orientar, ele vai lhe ajudar muito. Mas a pessoa resiste em pedir ajuda àquela outra pessoa. E se precisa de um favor, ele resiste também em pedir um favor, porque ele não quer ficar devendo favor a ninguém. E sempre, às vezes, usando esse argumento que não quer incomodar ninguém. Lá em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja aqui Deus nos colocando já dependendo um do outro. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns para os outros. Relacionamento, dependência de um para com os outros. E orai uns pelos outros para quê? Para que sejam curados, para que sareis. Então nós devemos estar confessando as nossas culpas uns aos outros, pedindo perdão àquele que você cometeu alguma ofensa. Você deve estar orando pelo outro, orai uns pelos outros para que sejamos curados. E encerra dizendo: a oração feita por um justo, aquele que é justificado por Jesus, não é justo porque ele é honesto, não é justo porque ele procura ter uma vida reta, justa. Não, ele é justo, aqui está dizendo a oração feita por um justo, aquele que foi justificado por Jesus, aquele que entregou a sua vida para Jesus e vive as palavras de Jesus. A oração desse pode muito em seus efeitos. Não é o fato de ser honesto, não é o fato de andar corretamente, não. Você pode ser honesto, você pode andar corretamente, mas se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, a sua oração não tem muito efeito. Mas a oração feita pelo justo, aquele que foi justificado por Jesus, porque ele entregou a sua vida para Jesus, a oração desse pode muito em seus efeitos. Queridos, como eu disse, Deus nos fez o quê? Dependentes uns dos outros. Claro, primeiramente dependente dele e depois dependente um dos outros. Nós dependemos um do outro. Sabe o que me faz pensar aqui? Veja bem, por mais que uma pessoa seja rica, por mais que você seja uma pessoa rica, você vai sempre depender do outro. O dinheiro não vai lhe tirar essa necessidade de estar dependendo da outra pessoa. Por mais dinheiro que você tenha, você vai precisar dos serviços do outro. Você vai precisar dos serviços do pedreiro, do eletricista, do encanador, do gari que vem pegar o lixo ali na sua porta. Você vai precisar dos serviços de um dentista, de um médico. Aí você, mas eu tenho muito dinheiro. Mas se todas essas pessoas se combinarem e dizerem assim: nós não vamos mais prestar serviço para fulano de tal, mesmo ele sendo o homem mais rico do mundo, mesmo sendo a mulher mais rica do mundo, ninguém vai mais fazer nada para ele. E aí, como é que você vai viver? Para que esse dinheiro todo? Você está vendo aí que o dinheiro não é o mais importante? O mais importante é você se relacionar bem, primeiramente com Deus e depois com as outras pessoas. Porque você pode ter todo o dinheiro que for, se as pessoas falarem: eu não vou fazer, nada feito. Se o gari dizer: eu não vou pegar o lixo mais na sua porta, é certo que aí você vai dizer que tem leis que vai obrigar e tal e tal. Mas se a faxineira disser: eu não vou mais na sua casa fazer faxina, eu não vou mais na sua casa fazer a sua comida, aí você, ele pode ir para um restaurante, tudo bem. Mas mesmo assim ele vai estar sempre dependendo dos outros. Mesmo no restaurante, ele está com dinheiro para pagar, mas o restaurante existe porque tem outras pessoas ali para fazerem a comida para ele. Resumindo, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos relacionarmos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros até mesmo na nossa morte. Até mesmo quando você morre, você precisa dos outros. Você morreu, você vai precisar de pessoas para poder lhe preparar, para poder fazer o velório, para poder fazer o sepultamento. Uma série de pessoas vai estar envolvida na sua morte. Até na morte nós precisamos uns dos outros. Então, sem essa de orgulho, de se tornar essa pessoa orgulhosa, dizendo que não precisa de ninguém, dizendo que se vira sozinha. Você não se vira sozinha. Inclusive, o que você sabe hoje é porque alguém lhe ensinou.
Ninguém nasceu sabendo nada. Você sabe o que sabe hoje, porque alguém lhe instruiu. E a cada dia nós estamos aprendendo, toda hora nós estamos aprendendo. A vida é um verdadeiro aprendizado. Por isso nós precisamos ler a Bíblia para entender e aprender e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos sempre uns dos outros e sem essa de nos sentirmos orgulhosos. Nós vamos aqui ver outro motivo que às vezes pode nos levar também a uma tremenda solidão. Sabe qual é? Qual sentido eu tenho dado para a minha vida? Qual sentido você tem dado para a sua vida? Dependendo disso, queridos, você vai viver uma tremenda solidão. Eu não sei qual sentido você tem dado para a sua vida, mas eu vou lhe dizer aqui qual é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Biblicamente falando, eu vou à luz da Bíblia. Eu não vou dizer aqui qual é o verdadeiro sentido da vida, ou qual deve ser o sentido da vida de acordo fulano disse, ciclano disse, belcrano, não. Eu vou procurar na palavra de Deus qual é o verdadeiro sentido da vida para mim e para todos nós. Em 1 Coríntios 10, 31, a palavra de Deus ela vai dizer assim: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra está dizendo de Deus que quer você coma, quer você beba, ou quer você faça outra coisa qualquer, seja lá o que você vai fazer na sua vida. A Bíblia está dizendo aqui, fazei tudo para a glória de Deus. Não para a sua própria glória, não para você se engrandecer, não para você ser elogiado, você ser admirado, aplaudido. Sentido da vida errado. Quem faz para se autoexaltar, o sentido da vida está errado. Quem faz para se aparecer, sentido da vida errado. Quem faz para querer ser aplaudido, receber elogios, errado. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito tudo para a glória de Deus? Você tem procurado vivenciar o verdadeiro sentido da vida? Porque se você não estiver vivenciando o verdadeiro sentido da vida, você está buscando sentido na vida, nas pessoas, no seu próprio eu, nas coisas, você vai viver uma solidão. Você vai viver um vazio tremendo dentro de si. Você vai viver uma tristeza profunda. Isso aí pode se desencadear em uma depressão. Você vai adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A palavra de Deus vai dizer assim também em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu só vou repetir o versículo 17 aqui, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Jesus é a nossa verdadeira razão de viver. Jesus é o nosso sentido para que vivamos. Deus, na pessoa de Jesus, nós devemos achar essa razão, esse sentido para viver. Queridos, o nosso sentido da vida, ele deve estar em glorificar a Deus em nossas vidas através de quê? Da nossa obediência à palavra, da nossa obediência aos princípios da palavra de Deus. Jesus é a nossa razão, inclusive, de existirmos. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa dele que nós existimos. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim: No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se faria, se não fosse por intermédio de Jesus. Todas as coisas, na verdade, devem convergir para a pessoa de Jesus. Porque nós existimos, porque ele quis que nós existíssemos. Jesus estava lá na criação.
Foi por conta dele que nós somos criados. Foi por vontade de Jesus que Deus nos criou. Deus não haveria nos criado se não fosse pela vontade do seu Filho. E é o próprio Filho de Deus que vem fazer o sacrifício que precisava ser feito em nosso lugar para que nós fôssemos salvos, para que eu e você seja salvo. João 1, versículo 3 diz isso: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Então todas as coisas, como eu disse, devem convergir para a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Inclusive lá em Romanos 11:36 vai dizer isso: porque dele e por ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, deixe de estar procurando sentido em outras coisas nessa vida, em outras coisas que não seja na pessoa de Jesus. Ache sentido na vida servindo aquele pelo qual nós hoje existimos. Nós existimos hoje porque Jesus quis que nós existíssemos. E é Ele que quem vem fazer o nosso resgate, encravado numa cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós vamos ver também que a cada dia as pessoas estão se sentindo cada vez mais sós, mais solitárias, vivenciando cada vez mais esta solidão. São várias as razões, são vários os motivos, né? Nós vamos destacar alguns aqui, por exemplo, a internet, as redes sociais, a televisão, o próprio telefone, tem causado esse distanciamento social entre as pessoas. As pessoas estão se comunicando virtualmente, mas estão longe umas das outras fisicamente. E isso vai nos levando a essa sensação de solidão, essa sensação de que estamos sós. Muitos são os motivos que têm afastado as pessoas umas das outras nos dias atuais, até mesmo as máquinas que fazem tudo sem precisar depender das pessoas. Nós temos visto a tecnologia cada vez mais avançando e nós compramos máquinas que não precisamos mais daquela pessoa para fazer aquele serviço, porque a máquina agora faz. Mas pagamos um preço por isso. Nós quebramos relacionamentos. Nós nos distanciamos umas das outras. É bom por um lado, mas tem um prejuízo pelo outro. E o que a Bíblia também vai dizer a esse respeito, né? A gente vai ver aqui que outro motivo é que as pessoas, de forma geral, têm cada vez mais se afastado da presença de Deus. Tem se afastado de Deus, tem se afastado dos princípios da palavra de Deus. E qual que é o resultado disso? Você vai ver o resultado disso lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, vai dizer o resultado disso. Olha o que diz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O homem de Deus aqui nos dá esse conselho, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Deus falando através do apóstolo Paulo, ele diz: foge também destes. Homens implacáveis, egoístas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, fuja destes. Você tem fugido de pessoas assim? Que até mesmo escarnecem da palavra de Deus, que não obedecem, desdenham e desfazem dos princípios da palavra do Senhor? Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós nunca iremos nos sentir só, porque Ele vai
sempre estar conosco. Jesus vai estar conosco. O Espírito de Deus está dentro de nós. Mas esse tem sido um dos motivos também que tem levado muitas pessoas à solidão, porque estão cada vez mais se tornando ruins, más, né? E aqui em 2 Timóteo capítulo 3 vai dizer justamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobreviriam tempos difíceis, porque os homens se tornariam cada vez mais mal, cada vez mais ruim. E esse é um dos motivos que tem levado a muitos a esse sentimento de solidão, este vazio no peito, esse vazio existencial dentro de cada um. Foi constatado também, foi constatado que a solidão, ela pode vir a nos adoecer, ela adoece o ser humano. Por quê? Porque ela vai baixar o nosso sistema imunológico. E baixando o nosso sistema imunológico, nós ficamos vulneráveis a todo tipo de enfermidade. Você pode até desencadear, através de uma tristeza profunda, uma depressão. Isso tudo pode vir em decorrência de uma vida de solidão. Principalmente aquela pessoa que está ali doente, acamada, ela pode se sentir abandonada por não ser visitada. As pessoas não visitam, as pessoas não se preocupam. Muitos até se preocupam, mas não tiram um tempinho para ir lá visitar aquela pessoa, e devido a ela estar ali enferma e acamada e sem receber visitas, ela começa a se sentir sem valor, abandonada. Ela começa a sentir aquela solidão, o peso da solidão. E mais doente ela vai ficando a cada dia. Você vê a importância de uma visita. Quando você visita, você alegra aquela pessoa, levanta mais a autoestima daquela pessoa, ela se sente melhor. É um segundo remédio, é um segundo medicamento sendo administrado ali naquela pessoa naquele momento. Quanto mais visitas ela recebe, melhor ela se sente valorizada, ela vê que ela tem valor, ela é importante para algumas pessoas. Mas muitas vezes nós não fazemos isso e nós levamos aquela pessoa a um verdadeiro abismo de solidão. Que bom seria que nós cumpríssemos a palavra de Deus, não é isso mesmo? Lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, Jesus vai separar os que vão ficar à sua direita e à sua esquerda. E vai separar aqueles que estão sendo salvos daqueles que estão sendo perdidos, que estão indo para a perdição. E os que estão sendo salvos vai perguntar: Senhor, por que nós estamos sendo salvos? E ele vai dizer, a partir ali do versículo 35, Mateus 25, 35, Jesus vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e fostes me ver, eu estava preso e me visitaste. Olha só o que Jesus diz aí. Aí eles perguntam: Senhor, quando foi que tu esteves assim e nós fizemos isso contigo? E Jesus então vai dizer: quando fizestes a um destes meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Quando vocês estavam fazendo ao outro, ao próximo, àqueles que vocês nem conheciam, àqueles que ninguém dava nada por eles, vocês estavam fazendo a mim. Quando vocês davam de comer àquele que estava com sede, ou de beber àquele que estava com sede, quando vocês davam de comer àquele que estava com fome, quando vocês vestiam aquele que estavam sem roupa, aqueles que estavam sem roupa, quando vocês iam visitar aquele que estava enfermo e doente, quando vocês iam ver aquele que estava lá preso, encarcerado, precisando de uma palavra para que aquela vida fosse salva, era a mim que vocês estavam fazendo. Então a gente vê aqui, queridos, a necessidade de nós, como igreja do Senhor Jesus, de nós estarmos desenvolvendo esse trabalho, esse amor ao próximo, a obra de Deus, para que outros não entrem nesse sentimento de solidão, de abandono, achando que não tem valor para ninguém, porque isso só faz piorar cada vez mais a situação. Se praticarmos isto aqui que está na palavra, que Jesus nos manda,
e que está até salvando alguns, porque além da fé, claro que quem salva é a fé, é pela graça, por meio da fé, mas você tem que demonstrar esta fé pelas suas ações, pela prática das boas obras. É o que Tiago vai dizer lá também, Tiago 2, a partir do versículo 14, que a fé sem as obras, ela é morta e não pode salvar a ninguém. Não adianta você dizer que tem Jesus. Não adianta você dizer que vive pela fé se você não pratica o amor ao próximo, se você não pratica as boas obras. Essa fé é morta e essa fé não pode te salvar. Quais os tipos de solidão que as pessoas geralmente experimentam, né? Nós vamos ver aqui que existe a solidão provocada pela própria pessoa, querendo ficar só, querendo ficar algum momento ali sozinho, só ele e Deus. Existe também aquela solidão como sentimento de abandono, aquele sentimento de que ninguém se importa com você, ninguém lhe dá atenção, ninguém lhe dá valor, principalmente aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você ama. Você não vê essa reciprocidade, você não vê esse mesmo amor dedicado que você tem, você não vê às vezes daquela pessoa que você ama, este mesmo amor de lá para cá. Em alguns momentos, como eu disse, essa solidão ela vai ser provocada, ela precisa ser até provocada. Nós, em alguns momentos, precisamos ficar a sós. Nós vivemos em comunidade, precisamos nos relacionarmos com as pessoas, mas nós vamos precisar também de alguns momentos a sós. Jesus, inclusive, provocava este momento. Em alguns momentos, Jesus provocou esta solidão, digamos assim, este momento para ficar só, para poder orar ao Pai, a Deus. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em Lucas 5, versículo 15. Lucas 5,15 vai dizer assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus estava muito conhecido já, estava famoso. Multidões o procuravam, multidões o acompanhavam para serem curados, né, para receberem uma bênção, para querer ouvir os seus ensinamentos. Mas ele precisava daquele momento de ficar a sós. Então, geralmente à noite, porque isso era quase impossível durante o dia, quando ia anoitecendo, ele despedia as multidões, despedia também os seus discípulos. Você vai ver lá depois da multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, ele despede as multidões, despede os seus discípulos. Eles entram no barco e vão atravessar o Rio Jordão, e ele sobe para o monte para orar. Aqui está dizendo que ele se retirava para lugares solitários, às vezes ia para o deserto, e ficava a noite toda ali, a sós com Deus, a sós com seu Pai, orando. Nós precisamos também desse momento. Nós precisamos provocar este momento. Este momento não vai muitas vezes acontecer por si só, mas nós muitas vezes precisaremos provocá-lo. Inclusive, Jesus vai ensinar lá em Mateus capítulo 6, que quando nós formos orar, nós devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está ali nos ouvindo. Sempre assim não, nós vamos ter os nossos momentos de oração coletivo, na igreja, com a família, com os amigos, com as outras pessoas. Nós vamos orar juntos, em qualquer que seja o lugar. Mas nós precisamos deste momento a sós, nós precisamos provocar esse momento de ficarmos sós, somente nós e Deus. Muitas pessoas provocam esse momento para poder relaxar mais, para sentir aquela paz interior, mesmo que ele não esteja ali orando a Deus, mas ele às vezes quer e necessita de se retirar para um lugar onde ele fique sozinho. Ali ele vai refletir, ele vai meditar, ali ele vai relaxar. Principalmente no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos muitas vezes provocar este momento solitário, somente nós e Deus. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, aí você vai ficar sozinho, somente você e o Senhor. Nós vemos aqui, que também devemos lembrar
que também há aquela solidão que vai nos vir com o sentimento de abandono, né? Existe essa solidão que vai nos trazer esse sentimento de abandono, este sentimento de vazio, esse vazio no peito, né? Aquele sentimento de que ninguém está se importando conosco, que ninguém está nos dando a devida atenção, principalmente, como eu disse, aquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Agora, o que fazer, querido, quando nós estivermos nos sentindo assim? Essa é a questão. Porque às vezes você vai ter esse retorno. Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gosta, pode perceber que não está lhe dando a devida atenção, não está dando o valor realmente devido que você merece. Essa pessoa pode até observar e reconhecer isso, e dali em diante ela vê que você está entrando em uma tremenda solidão, um vazio, uma tristeza profunda, uma depressão. Essa pessoa pode perceber e tentar reverter o quadro. Dali em diante ela já lhe tratar realmente com mais valor, com mais atenção. E quando isso não acontece? Quando você não recebe isso das pessoas, principalmente daquelas que você esperaria receber, que você está esperando receber. Quando isso não acontece, e aí, o que fazer? Você vai se autodestruir na sua solidão, na sua tristeza, na sua depressão? Não. Nós devemos lembrar que há um que se importa com cada um de nós. Há um que se importa conosco e está o tempo todo preocupado com a nossa vida. Você deve se lembrar disso. Ainda que todos nos abandonem, o Senhor nunca nos abandonará. Deus é aquele que nunca nos abandona. Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você. Ele nunca irá nos abandonar, a menos que nós o rejeitemos, a menos que nós não o queiramos na nossa vida. Aí, na verdade, não é Ele que está nos rejeitando, Ele nunca nos rejeita. Nós é que estaremos o rejeitando. Quando você não quer comprometimento com Ele, compromisso com Ele, se submeter à sua palavra, se submeter ao seu senhorio, é você quem está rejeitando Ele, mas Ele nunca estará nos rejeitando. Então nós devemos nos lembrar disso, que há um que se importa conosco e que nunca estará nos rejeitando, nunca nos rejeitará em nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer aqui em 2 Timóteo 4, versículo 16. 2 Timóteo 4, versículo 16, Paulo vai dizer assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Repara aqui no que Paulo está afirmando, que na sua primeira defesa, 2 Timóteo 4,16, ele diz isso, que na sua primeira defesa, ninguém foi a favor dele, pelo contrário, todos o abandonaram. Ele estava ali diante do tribunal, do sinédrio, diante das autoridades ali do povo, e na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, pelo contrário, todos o abandonaram. E ele ainda ora por essas pessoas. Ele vai dizer assim: que isto não lhes seja posto em conta. Em outras palavras, que Deus os perdoe. Paulo ainda usa de misericórdia. No versículo 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. É isso, queridos. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos não estejam lhe dando o seu devido valor, ainda que todos não estejam lhe dando atenção, ainda que todos não estejam reparando em você, inclusive nas suas necessidades, ainda que você se sinta abandonado por todos, saiba que o Senhor nunca nos abandona. Mas você precisa criar um relacionamento com Deus. Você precisa criar um relacionamento com o Senhor. Você precisa desenvolver esse relacionamento, porque a única certeza que nós temos na vida é que todos podem algum dia nos abandonar, mas o Senhor nunca há de nos abandonar. É o que Paulo disse aí: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor não abandonou Paulo. Todos caíram fora. Ninguém ficou com Paulo naquele momento, mas o Senhor estava ali com Paulo, assistindo a Paulo,
revestindo-o de forças. E nesse momento só Deus para nos dar força. Quando nós olhamos para todos os lados e nos sentimos só, mesmo estando em meio a uma multidão, e eu quero dizer aqui que solidão não é a ausência de pessoas, não é estar só. É a sensação de abandono, é a ausência de atenção, a ausência de alguém se preocupar com você. Quando você sente este tipo de sentimento, você se sente só, mesmo estando em meio a uma multidão. Você pode ter uma família numerosa, você pode estar em uma igreja cheia, você pode estar em qualquer outro lugar, no trabalho. Você está ali cheio de pessoas ao seu lado, de pessoas, né, conhecidas, amigas, lhe cumprimentando, mas você está se sentindo só. Porque você vê a coisa muito na superficialidade. São relacionamentos superficiais, você não vê de fato ninguém se preocupando com você, você não vê ninguém valorizando, dando o valor que você tem. Muitas pessoas mesmo na igreja se sentem sós. Fazem tanto e às vezes não é valorizado pelo que faz. Mas há um que nos valoriza. É por isso que lá em 1 Coríntios 15:58, a palavra de Deus vai dizer assim: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nunca pare, nunca pare. Sinta o prazer, a alegria de ser sempre firme, sempre constante e abundante na obra do Senhor. O versículo termina dizendo assim: porque no Senhor a vossa obra nunca será em vão. Sua obra, seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua dedicação pode estar sendo vã para os homens, mas para o Senhor, tudo que você fizer nunca ficará em vão. Deus vai estar te revestindo de forças, como revestiu a Paulo ali, 2 Timóteo 4,17. O Senhor vai estar te dando ânimo, te dando alento, te levantando, porque esse nunca nos abandona, querido. Você pode estar se sentindo aí super rejeitado. Nós vimos ali que todos abandonaram a Paulo, mas o Senhor estava ali com ele, revestindo de forças. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso ali em Filipenses 4:13, ele relata uma série de situações que ele havia passado, situações boas e situações péssimas, ruins, e ele conclui dizendo: olha, eu posso tudo isto aí, ó, tudo isso que eu passei, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo era o Senhor, o próprio Jesus. Foi Jesus que fez o chamado para que o servisse, para que pregasse em seu nome, e era Jesus quem o fortalecia. Ainda que todos tivessem abandonado Paulo ali naquele momento, Jesus estava ali, o revestindo de forças, dando ânimo para ele continuar. E como diz lá em 1 Coríntios 15:58, ele era sempre firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o seu trabalho não ficaria em vão. Queridos, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos coloca de pé. O Salmo 113, no versículo 5, vai dizer assim, ó: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo ele ergue o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril também viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor pode transformar o caos em vitórias, em bênçãos. Só Deus. Portanto, se você está se sentindo aí solitário, triste, com esse vazio enorme dentro de si, procure sentido para a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. É glorificar, servir e obedecer àquele que nos criou. Se você está indo em outra direção, você não vai encontrar preencher este vazio que está dentro de você. Você não vai sair dessa solidão. Você não vai sair dessa tristeza. Se você está indo em outra direção, em outro caminho, você só vai encontrar trevas, querido. Só vai decair cada vez mais. O próprio Jesus diz que ele é o único caminho. Lá em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai até Deus, ninguém vai até ao Pai se não for através de mim. A não ser que você não creia nas palavras de Jesus. Mas se você crê, por que você está trilhando outros caminhos que não ir por Ele? Você só tem acesso a Deus se for por Jesus. Ele próprio diz que é o caminho. Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Se você estiver trilhando outro caminho, você está perdendo seu tempo. Então, queridos, antes de tudo, nós precisamos buscar um sentido para a vida. E essa vida está na pessoa de Jesus. E a gente vê ali em Paulo que, ainda que as pessoas não lhe deem, não tivesse dado a ele atenção, não tivesse dado a ele o valor que ele tinha e o abandonaram, Deus estava com ele. E assim é com nós, com cada um de nós. Ainda que as pessoas não lhe deem atenção, não lhe valorize, e até mesmo que as pessoas venham a se esquecer de você, Deus está com você. Deus nunca esquecerá de você. Deus nunca se esquecerá de cada um de nós. Olha o que ele chega a dizer lá em Isaías 49:15. Em Isaías 49:15 diz assim a palavra de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, ainda que uma mãe venha a se esquecer daquele filho que ainda mama, que saiu do seu próprio ventre, isso é quase impossível, né? A gente vê que é algo impossível quase. Mas há que ainda viesse a acontecer um absurdo desse. A mãe que acabara de dar à luz e está ali naqueles dias, né, dando mama a seu filho, mas ainda que ela se esqueça de dar mama a este seu filho que saiu do seu próprio ventre, o Senhor está dizendo aqui em Isaías 49:15, ainda que esta viesse a se esquecer dele, do seu próprio filho, eu jamais me esquecerei de ti. Queridos, podemos até sentirmos a solidão referente às outras pessoas, mas Deus é aquele que não se esquece de nós e Ele nunca nos deixará só. Se você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, você não está só, ainda que todos virem as costas para você, ainda que todos não lhe valorizem, ainda que todos não lhe deem a devida atenção que você gostaria e o devido valor. Mas fique sabendo que podemos até sentir essa solidão referente às outras pessoas. Mas se você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você nunca vai experimentar essa solidão plena. Você nunca vai se sentir só. Você vai se decepcionar muitas vezes com as pessoas. Mas você tendo Jesus, você tendo o Espírito Santo, você vai permanecer de pé. E não é triste, cabisbaixo não. Alegre. Porque aquilo que você faz, você não faz para agradar a homens. Você faz para agradar ao Senhor. O próprio Jesus disse aqui em João 8, versículo 29, aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só o que Jesus diz aí: aquele que me enviou está comigo, Ele nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Todos podem ter lhe deixado só, mas Deus é aquele que nunca nos deixa só. O Espírito de Deus é a melhor companhia que existe, querido. É Ele que nos consola, é Ele que nos preenche, é Ele que vai preencher todos os vazios existentes na nossa alma. Você tem buscado preencher esse vazio com o que nesse mundo? Com as coisas desse mundo? Com o ter? Com o dinheiro? Com o que você tem procurado preencher esse vazio existente na sua alma? E eu vou encerrar aqui lendo o que está em João 14, versículo 15. Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, só quem pode rogar ao Pai para nos conceder o Espírito Santo é o próprio Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus. Em meio à solidão, em meio ao vazio, em meio ao abandono,
você possa estar se sentindo assim, busque ao Senhor, entregue a sua vida para Jesus, busque ser cheio do Espírito Santo. É Ele quem vai preencher o vazio que há dentro de você, é Ele quem vai te dar forças quando você estiver se sentindo solitário. Encerro com Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra nos traz o consolo necessário. A Tua presença, o Teu Espírito não nos faz nos sentirmos só. Que nós possamos buscar refúgio, buscar consolo na Tua presença. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento. Que o Senhor abençoe as suas famílias. Que o Senhor possa estar nos concedendo um dia abençoado na Tua presença, uma semana abençoada por Ti. Que o Senhor nos livre, nos proteja e nos guarde de todo mal. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus.